Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto Cinemação, Jetro.com.br e o Wannabe Nerd. Estamos aqui para os últimos dias do 6º e do 7º dia do Festival de Sundance. Acabou. Foram menos filmes esse ano, porque o festival teve menos dias e, portanto, foram menos filmes para assistir. Mas vamos lá, vamos começar então por um dos lançamentos da Premiere da Warner, Judas and the Black Messiah. Um filme dirigido pelo Shaka King e conta a história do Fred Hampton, que era o chairman, era basicamente o presidente, né, do Partido dos Panteras Negras em 1968 em Chicago, Illinois, aqui nos Estados Unidos. E o filme conta a história da sua ascensão e queda e do seu assassinato pelo FBI a mando do Edgar Hoover, que no filme é o Martin Sheen. Como mote, nós temos então o Bill O'Neill, que é também um personagem verdadeiro, né? A história toda baseada em fatos históricos, interpretado pelo Lakeith Stanfield, que é um ator que tem se destacado muito, participado de muitos filmes, mas o principal papel dele, o que eu gosto mais, é o de Darius, em Atlanta, né? A série do Donald Glover, e o Jesse Plemons, que faz o agente do FBI, que faz com que o Bill O'Neill, que é um malandro lá, tentando escapar da cadeia, acabe se infiltrando no Partido dos Panteras Negras. Com base nesse mote, a história então se desenvolve mostrando a situação política da época, né, toda a polarização política, qual era a relação dos Panteras Negras com a comunidade, a relação da polícia com os Panteras Negras, os problemas políticos envolvidos e principalmente o assassinato brutal, né, do Fred Hampton. É uma cena brutal no filme e é uma coisa assim de revirar o estômago, certo? Que não é fácil de assistir. E é um filme que eu posso dizer que é um Oscar bait, né? Por quê? Porque ele tá tratando de temas diretamente ligados ao Black Lives Matter, que é um tema que está totalmente em voga aqui. Ele tem grandes atores, é estrelado pelo Daniel Kaluuya, que já foi indicado ao Oscar. Ele tem uma ótima fotografia, uma construção de mundo maravilhosa. As atuações são todas realmente muito, muito, muito boas. Eles usam imagens documentais dos acontecimentos de 1968, mas eles também usam uma entrevista do Bill O'Neill, de verdade, né, uma entrevista real que ele deu para a TV em 1989, em que ele conta, né, como ele se sentia em relação ao que aconteceu, né, a posição dele naquela época, no final dos anos 60 e início dos anos 70, como um infiltrado no Partido dos Panteras Negras. E acaba sendo um filme realmente muito emocional, ainda que seja totalmente voltado aqui para o contexto americano, mas que, como tudo, acaba sendo exportado e tendo seus, né, efeitos no exterior. Mas é um grande filme, é um grande drama, funciona também como thriller político, tem um pouquinho de Donnie Darko nele, um pouquinho, talvez, dos Infiltrados, né, que você cria aquela síndrome de Estocolmo. Não, a síndrome de Estocolmo seria sequestrador sequestrado, né, mas você tem aquela relação que se estabelece entre o cara que se infiltrou com os caras que ele tá lá para denunciar, mas ele passa a acreditar na causa, mas ele tem a contradição de não querer ir para a cadeia e precisa traí-los, né? Se desenvolve um bom drama. Esse filme tem algumas sequências de ação, né, de confronto com a polícia, que são realmente muito boas. Eu gostei muito da fotografia. Como o Oscar desse ano, né, vale para os filmes lançados em streaming, já está no HBO Max. Muito importante dizer isso. Ainda que não tenha HBO Max no Brasil, né, mas vai chegar nos cinemas. Já foi lançado e a data, né, limite era fevereiro, então eu acredito que Judas and the Black Messiah tem boas chances de algumas indicações ao Oscar e para mim fica com 4,5 estrelas de 5.